Olá, povo amigo, povo amado, Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e esse é o seu canal Teologia for You. Muito bem, estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos, a série apostólica. Muito bem, nós já falamos sobre os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre o quarto da lista, não é? O apóstolo André. Já falamos sobre os três mais proeminentes e hoje eu quero falar sobre André, que não é tão proeminente, não é tão conhecido, não temos tantas informações bíblicas acerca da vida dele, da obra dele, do ministério, da sua morte, nada, mas temos também o apoio da história secular, a história paralela, tá bom? E eu quero compartilhar com você hoje esse vídeo acerca da vida, obra e ministério do apóstolo André, tá bom? Esse é o quarto vídeo da série, seja bem-vindo e vamos ao vídeo. E antes eu quero lembrar a você, encorajar você, se de repente você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, não se esqueça, se inscreva, tem um nome aí, inscrever, clique no nome, se inscreva, você não vai pagar nada por isso, é totalmente gratuita a inscrição. E clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai poder ser notificado em primeira mão acerca de novos vídeos, de novos materiais postados aqui no canal. Esse canal é um canal voltado para transmitir a você conhecimento bíblico teológico de maneira clara, simples, objetiva, isenta, à luz da palavra de Deus e fazer com que você cresça, não só na graça, mas também no conhecimento. É o desejo do nosso coração, propósito do nosso coração poder e esperamos que possamos contribuir com o seu crescimento espiritual e no conhecimento também, tá bom? Lembrando a você também que já é inscrito, por favor, dê o seu like. Você que não é inscrito, dê o seu like, é muito importante para o crescimento, né? Para a aparição do canal. E compartilhe com o maior número de pessoas possível. Já dê o seu like agora, eu quero encorajar você. Se no final do vídeo você não gostou do vídeo, tira lá o seu like, não tem problema. Mas já dá o likezinho agora aí, senta o dedo no like para você não esquecer, tá bom? E você que já é inscrito, como eu ia dizendo, dá uma conferida se a tua inscrição está mantida, se a ativação das notificações estão mantidas, só confere lá, porque às vezes, não sei por que razão, acontece do YouTube automaticamente, não sei como acontece isso, mas alguma inscrição é tirada, é desativada, enfim. Mas dá uma conferida para que você esteja por dentro daquilo que acontece aqui no Teologia for You. Muito bem, vamos ao vídeo? Vamos ao conteúdo? Muito bem, apóstolo André. Nós não temos muitas informações acerca do apóstolo André. Não temos muitas informações bíblicas acerca do apóstolo André. Mas tem algumas coisas, né, nas narrativas dos evangelhos e também na história paralela, a história secular. Deixa eu tomar um gole aqui de café servido. E nós queremos passar para você. Primeiro, algumas informações gerais. André era pescador, irmão de Pedro, do apóstolo Pedro, tá certo? Então, ele era também um pescador, filho de Jonas, que era o pai de Pedro, né? Simão bar Jonas, Simão filho de Jonas, e André também era filho de Jonas, portanto, irmão de Pedro. E também era conhecido como Protocletos, isso mesmo, Protocletos, que quer dizer o primeiro chamado, aquele que primeiro foi chamado. Isso por quê? Porque ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vivia nos entornos ali, na cidade de Cafarnaum, mas era natural, junto com seu irmão Pedro, de Betsaida. Isso a gente pode ver lá em João, capítulo 1, versículo 44. Ok? Então, essa informação é bom que você guarde. Ele foi dos 12, daqueles 12 primeiros, ele foi o primeiro a ser chamado. Apesar de estar em maior proeminência, Pedro, Tiago e João, André foi o primeiro a ser chamado para ser pescador de homens pelo Senhor Jesus Cristo. André deriva do grego andros,
que significa homem, não no sentido de gênero humano, não é? Mas no sentido de homem macho, diferenciando de macho e fêmea, ou seja, dar a ideia de alguém másculo, viril. Essa é a ideia do nome André, deriva de andros, do grego andros, ok? Ele era, a princípio, discípulo de João Batista. Você pode conferir em João capítulo 1, versículo 30 e 40. E ele seguia João Batista e ouvia a doutrina de João Batista. Depois, ao ver Jesus, ele foi chamado por Jesus depois desse encontro e passou a ser discípulo de Jesus. Mas, a princípio, ele era discípulo do profeta João Batista. E é o apóstolo André quem fala de Jesus para seu irmão Pedro. Então, guarde essa curiosidade também. É o apóstolo André, depois que tem um encontro com Jesus, que muito entusiasmado e cheio de alegria, vai falar com Pedro acerca daquele homem que ele tinha encontrado e que para ele, no seu coração, Deus ministrava que era o Messias esperado. Tá bom? Alguns momentos de André, além dessas informações gerais, alguns momentos do apóstolo André. Primeiro, eu quero relatar para você, Mateus 4,19 fala de quando Jesus o chama. Esse é o primeiro momento que ele aparece, é quando Jesus o chama. Ele é o primeiro a ser chamado. Também quando ele é enviado por Jesus junto com os demais para fazer aquela obra de ir pelas aldeias, pregar o evangelho, impor as mãos sobre os enfermos, curá-los no nome de Jesus, expulsar os demônios, basicamente o ministério de Jesus que Jesus transferiu para eles. André estava dentro dessa primeira comissão. Um terceiro momento, quando os gregos vieram falar com ele para ver Jesus, está escrito lá em João capítulo 12, versículo 20 a 22. Quando os gregos procuram, querem ouvir e conhecer Jesus, falam com André. É André que está naquela situação falando com os gregos. O que nos dá a ideia de que ele era alguém dali dos discípulos, fluente no idioma grego, que era uma espécie de inglês da época, né? Falado em muitas regiões. Então, nos dá a ideia, o parecer, né, de que André era fluente no grego. É ele que está falando com os gregos ali. Foi ele quem apontou para o menino na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Né? A gente pode ver isso em João 6, versículos 8 e 9. É ele que aponta, quando Jesus pergunta o que é que tens. Ele diz, nós não temos nada, mas tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. É André que aponta. Ele estava presente quando Jesus aparece aos discípulos, ressurreto, com seu corpo ressurreto, em João capítulo 20. Ele também está presente quando Jesus dá a grande comissão para a igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. André também está presente ali. Ele estava presente quando Jesus é assunto ao céu. Você pode conferir isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Quando Jesus é assunto, né, no último dia que ele fica na terra depois de ressurreto, e ali os anjos aparecem perguntando, varões galileus, por que estão assustados? Esse Jesus que vocês estão vindo ir, da mesma forma voltará, vocês vão vê-los voltar, enfim. Então André também está ali. O ministério deste homem, o que a história diz? Bom, a história conta que ele pregou provavelmente na Grécia, não é? No tempo da igreja primitiva, depois que Jesus morre e ressuscita, e a obra, a igreja ali começa, e também na região da Ásia Menor. Diz a história que ele chegou até aos territórios do que hoje é a Rússia, pregando o evangelho, evangelizando e ganhando almas para Jesus. Como morreu este apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo André? A história tradicional, a história secular, diz que ele morreu crucificado, martirizado como os demais, com exceção do apóstolo João, que já falamos aqui anteriormente. Mas ele morre martirizado, crucificado. Porém, diz a história, que numa cruz em forma de X.
Reza a história que, como seu irmão Pedro pediu às lideranças romanas para morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor, o mesmo passou com André, pedindo para ser crucificado de maneira diferente, porque não era digno de morrer como seu Senhor. Nós não temos certeza absoluta desses fatos, dessas falas, mas é o que diz a história, a reza, digamos assim, a história paralela. Tanto é que hoje no meio cristão, a cruz em forma de X é conhecida como a Cruz de Santo André. Que lições podemos tirar dessa vida, desse ministério, apesar de tão poucas informações? Primeiro, ele era um apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, um entusiasmado pela palavra de Deus. Ele já estava aprendendo da palavra aos pés de João Batista, muito antes de Jesus. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus, a partir desse primeiro momento ele se apaixona, ele crê no Senhor Jesus Cristo, e a partir desse primeiro momento ele já começa a falar de Jesus. Primeiro alvo, o seu irmão. E assim depois ele não parou mais até o fim da sua vida. Então, essa é a lição que podemos aprender desse distinguido apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo André. Ele foi tão fiel e tão apaixonado por Jesus ao ponto de não calar, mesmo com ameaça de morte e pagando com a sua própria vida. Tá bom, queridos? Então que nós possamos aprender com André. Já desde o primeiro momento, começarmos a falar com o Senhor, do Senhor Jesus Cristo, falar do seu amor, falar de Jesus para as pessoas, aquele amor que nos foi derramado, aquele amor que nos agarrou, que nos salvou, que possamos passar para frente falando de Jesus a todos os povos, nações, a todas as criaturas, em nome para a glória do Senhor Jesus Cristo. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento, com o seu crescimento. Esse foi mais um vídeo do Teologia for You, tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo dessa série. Deus abençoe a todos e até lá.